Sejam bem-vindos ao podcast do Núcleo Eleve-se. Nós estamos aqui mais uma vez falando muito sobre construção civil, arquitetura e tudo que gira em torno desse mundo. E hoje nós estamos aqui com uma entrevista muito interessante, que é com a nossa querida Grazi. Se preparem, viu, que vocês vão com certeza se divertir com essa entrevista, além de ter muito conhecimento sobre arquitetura, sobre o atual desse universo gigante. Mas com certeza ela não vai conseguir ficar presa assim nesse personagem total. E eu mesmo vou arrancar dela frases que só ela tem. Então se preparem. Távila, fique à vontade. Nós estamos muito felizes, Grazi, de te receber aqui e de ter a Nil como parceira do Núcleo Eleve-se. Eu acredito que a gente tem muito para acrescentar um com o outro. E para iniciar, eu gostaria de perguntar quem que é o rosto atrás da Nil. Quem é a Grazi Mota? Primeiramente, então, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É o meu primeiro podcast, minha primeira participação em algo assim. Eu estou achando muito interessante, muito legal. Estava até, na ansiedade de chegar o dia de vir aqui para ter essa conversa com vocês. E participar do núcleo também é algo muito que a gente vai falar mais para frente, imagino, mas que é algo que está nos deixando muito felizes, nós, Nil Móveis Planejados. E a Grazi, como você disse, quem que sou eu, o rosto por detrás dessa marca que a gente trouxe aqui para Palmas. Sou uma pessoa que antes de ter a Nil, não era um rosto conhecido, pelos arquitetos, pelos corretores, pelos parceiros. E aos poucos a gente vem trabalhando essa identidade, identidade da marca, o rosto da marca, a persona, o meu sócio lá na Nil, que é o Diego, que já esteve aqui com vocês outro dia, já é um rosto mais conhecido, E ele sempre dizia, não, você tem que ser o rosto da Nil, você tem que ser o rosto da marca e aparecer e se... como é que a gente fala? E se desafiar e perder a vergonha. Porque eu, na verdade, eu sou uma pessoa que, como o Danilo disse, extrovertida, costumo fazer muita brincadeira, fazer piada. Eu sei falar sério, lógico, A gente tem a hora de falar sério, de fazer sérios negócios. Mas eu sou uma pessoa que, quando liga a câmera, muitas vezes... como assim, Cadê aquela pessoa que estava falando besteira agora? Eu não vou permitir que isso aconteça, pode ter então certeza. Tá bom. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito comercial, A minha vida toda sempre tive esse perfil comercial muito forte, Falando do lado profissional. Sempre foi algo muito natural para mim, interagir com pessoas. Onde eu chego, faço amizade, onde eu chego, eu converso. Geralmente não me falta assunto. Eu já ia até ressaltar isso, porque mesmo o seu rosto sendo novo aqui nesse universo da construção civil, da arquitetura e do design, o nosso primeiro contato, o meu primeiro contato contigo foi justamente isso, essa impressão que eu tive. Você gera impacto e você é muito comercial. E cativante, carismática, foi amor à primeira vista. Não, bom demais. E a gente se conheceu foi justamente num evento, que tinha espumante, que tinha música. Foi por isso que a gente vai colocar espumante aqui, Danilo. Adorei então, a ideia, Grazi. Foi melhor ainda, Que aí já tinha aquela descontração natural, que o álcool proporciona. Corta. Corta. Só que assim, agora falando sério, eu gosto muito de pessoas. Gosto de conversar, gosto de interagir. Adoro networking. Adoro participar de evento, de onde a gente vai com intenção. Então, eu sou uma pessoa muito intencional em tudo que eu faço. E isso é diferente de ser interesseiro. Eu penso que a gente precisa ser intencional nos negócios, nas amizades. A gente precisa se relacionar com pessoas que a gente admira, Estar no meio de pessoas que a gente quer crescer, que a gente quer que a pessoa nos molde, nos influencie. Então, eu acho que ser intencional é algo que define muito o meu jeito de ser. E eu sou muito sincera também. Então, isso às vezes não agrada a todo mundo. Mas eu não dou conta de bajulação sem ter um verdadeiro sentimento de admiração pelaquela pessoa, sabe? Legal. E na nossa área, isso às vezes é até meio difícil, Então, graças a Deus, eu acho que por lidar com profissionais tão gabaritados e tão tops como a gente lida lá na Nil, desde corretores como arquitetos, graças a Deus, todos que passaram por lá até hoje foram pessoas que a gente se identificou e, de fato, conseguiu criar uma conexão genuína, Porque é verdadeira,
Porque se não for, melhor nem fazer parceria e não... E eu acho que o mundo precisa disso. Eu acredito piamente que o mundo precisa de pessoas mais verdadeiras. E hoje, você falou, né, que talvez as pessoas não gostem tanto. Algumas não gostam tanto. Pode não gostar tanto, mas no geral eu acredito que as pessoas hoje elas estão procurando essa verdade. Então você ser uma pessoa de verdade é o que cativa, é o que traz as pessoas para perto de ti. Mas é isso, estamos aí sendo empresária nessa parte dos planejados, né, que é um desafio muito grande, porque é uma área que os clientes são muito exigentes, né, e tem que ser mesmo, né, eu mesmo sou uma pessoa que, enquanto cliente, eu sou insuportável. Ela tem cara. O Diego, que é o meu sócio, quando eu estou cliente dele, ele, na outra operação, ele já tá calejado comigo. Mas eu uso isso a meu favor. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu exigi muito para entregar para os meus clientes. Eu trabalhei em outro ramo que também vendia um produto de alto padrão. E eu digo que eu fiz muita amizade com o pessoal do agro, com os clientes que eu atendia. Eu vendia caminhonetes, né, quando eu cheguei aqui no Tocantins. E uma marca que eu gostava muito, que eu gosto muito, o pessoal que eram os meus patrões na época, tenho um carinho muito grande por eles. Aprendi muito. Mas eu vi, assim, que entre os colegas em si, nem sempre eu fazia muita amizade, porque eu exigia muito deles para que o produto que eu estivesse entregando para o meu cliente fosse também de alto padrão. Então, era algo que eu defendia muito o meu cliente, porque eu sempre me coloco muito no lugar do que eu aceitaria. Então, hoje, se eu vou numa montagem, né, acompanhar uma montagem que a gente está fazendo na casa de algum cliente, e eu vejo que a qualidade não está do jeito que eu, se fosse a cliente, aceitaria, eu não deixo nem a cliente reclamar. A gente já se antecipa e já busca corrigir, alinhar antes de precisar escutar a reclamação. Essa régua que você coloca uma régua muito alta. Eu acho que isso é ótimo porque você vai realmente atender bem e esse cliente vai se tornar um cliente recorrente. E foi justamente por essa visão assim bem calibrada que fez você escolher a NIO. Como que surgiu o projeto NIO para você aqui em Palmas? Então, o Diego, que é o meu sócio, que eu já citei ele 3 vezes aqui, né? Mas é que a história da gente está muito entrelaçada na NIO, né? Ele já era meu amigo desde 2019, quando eu cheguei aqui. E ele sempre soube da minha vontade de empreender, né? Sempre soube da minha vontade de empreender e do meu amor pela parte de interiores, design de interiores. Quando eu tive a oportunidade de participar da construção da minha casa, de acompanhar a construção da minha casa em 2020 e 2021 aqui em Palmas, foi algo que aflorou mais essa vontade ainda. E aí, quando surgiu a oportunidade da gente comprar a representação da NIO, que estava chegando em Palmas, recém tinham montado a loja, de cara a gente pensou que a gente ia dar muito certo trabalhando junto nessa operação. E foi toda uma entrevista, né? A gente precisou passar por um crivo bem criterioso mesmo da indústria. Só que eu achei muito bom, porque eu pensei, nossa, se a indústria está sendo tão criteriosa em nos avaliar para ver se a gente tem o perfil da marca deles, se a gente vai ter a seriedade de comandar a marca deles aqui, então eu parto do princípio que eles são pessoas sérias também. Sim. Então, eu sempre tive uma preocupação. Para os dois lados, né? Sim. A minha preocupação é o quê? Eu representar uma marca que não é séria e eu ter aborrecimento em pós-venda, né? Então, isso eu não iria me aventurar se eu não fosse essa confiança total. E o que vocês consideram hoje indispensável na entrega de mobiliário, de verdade? Eu acredito que seja superar expectativas, uma das coisas. Porque hoje é um investimento considerável, né? Você que é arquiteta, você que é corretor, sim, você também sabe muito bem, tem né? valor agregado. Então quando a pessoa chega na parte de mobiliar, de rechear o sonho dela, né? Que é aquele imóvel, se tratando de uma casa, por exemplo, é um valor bem considerável. Então, as pessoas têm expectativas, seja ela médio ou alto padrão, ela vai ter expectativa de receber o melhor. E hoje o nosso comprometimento é isso, é superar expectativas e oferecer uma experiência, né? Então, não apenas planejados, né? Não apenas soltos, como o caso da outra operação que a gente acaba casando muito, né, nas entregas, mas entregar algo a mais, entregar uma curadoria a mais, entregar uma experiência de onde o cliente está investindo, está seguro de que vai receber, está seguro de que vai ter uma transparência no processo, né, e um acompanhamento.
Porque muitas vezes o que falta é uma boa comunicação. Sim. Você ter uma rede de comunicação, um canal de comunicação com o seu cliente, né? Legal. Agora, quando a gente que está em Palmas, a gente tem uma concorrência ferrenha, né? Uhum. E eu diria assim, são ótimos profissionais. E no teu ramo, no teu segmento, a mesma coisa. Uhum. Você tem aqui concorrentes à altura, né? Mas óbvio que a Nil ela tem se destacado dentro do mercado de forma muito positiva. Quando você, particularmente, olha para o teu portfólio, o que tu vê assim, tu fala assim, cara, isso aqui me faz passar assim um pouco na frente assim da concorrência? Então, eu acho que é até meio difícil de responder, talvez, se eu for pensar somente em portfólio, que como você começou no início da fala falando, tem muitas empresas boas, da mesma qualidade de produto, né? E tem mesmo, né? Inclusive, aqui na cidade, a gente tem uma outra empresa que é da mesma indústria, e a gente, né, sente orgulho de ser da mesma indústria, dessa empresa, que é uma empresa muito legal também. Mas, o que eu te digo? Todos os produtos de uma mesma linha, se o meu cliente ele me comparar com outras lojas de indústria, móveis de indústria e não marcenaria, né? Não me botar no mesmo balaio de uma marcenaria, que tem o seu valor também, vai comparar coisas iguais, ele vai receber coisas de um padrão de qualidade muito semelhante. Eu gosto de pensar que os nossos diferenciais eles vão além do produto. Eles vão justamente num atendimento mais customizado, mais personalizado, numa atenção aos detalhes e buscar vender o que realmente vai fazer diferença na vida dele. E não empurrar muitas coisas que estão, né, em alta só por vender. Então, muitas vezes, eu deixo de vender mais, vendo menos para o meu cliente, porque eu falo para ele, você acha que você precisa de tudo isso? Porque você está me falando que você mora sozinho, você precisa de 3 quartos, assim, totalmente cheios de armários, por exemplo. E às vezes, quando a gente vai fazendo essas perguntas para o cliente mesmo responder, ele fala assim, será? Realmente, acho que eu não preciso investir tanto, né? Então, nós temos linhas hoje dentro da loja que a gente consegue atender diferentes públicos. Perfeito. E essas linhas não é que um tem menos qualidade do que o outro, mas a gente busca ser muito assertivo. Então, quando o cliente chega lá para fazer um projeto com a gente de planejados, a gente busca entender qual que é o investimento pretendido para não oferecer algo que é o dobro do que ele quer investir, né? Para não frustrar ele lá no final do processo. Então, hoje a gente tem clientes no Alphaville, um exemplo, com o mesmo tamanho de casa, 2 clientes diferentes cujo orçamento deu o dobro um do outro. Necessidades diferentes, né? Escolhas, né? Escolhas de acabamentos diferentes, então, com a mesma qualidade, porém, alguns mais sofisticados, com mais personalização, né? Perfeito. Então, é mais ou menos isso. Excelente. A gente sabe que vocês têm um contato direto com o cliente e, acima de tudo, vocês também têm muito contato com os profissionais. Como essa parceria de vocês com os profissionais, arquitetos, design, engenheiros, corretores? Hoje eu não lembro de um cliente, aliás, são muito poucos. Se tem, são poucos os clientes que a gente fechou sem ter um profissional envolvido. Então, ou ele, como você falou, corretor ou arquiteto, eu acho que ele tá na nossa loja, lá na Nil, meio que meio a meio, assim, sabe? As vendas que a gente fechou, metade foram de arquitetos e metade vieram de corretores. Então, são indispensáveis. Para nossa operação, são indispensáveis e são muito essenciais, né, para fazer acontecer. São pessoas que, quando eles indicam a Nil, eles estão dando a cara a tapa, né? Porque quando você faz uma indicação, geralmente, se alguma coisa aborrecer o seu cliente, ele vai primeiro no seu ouvido, né? Com certeza. Eu, como arquiteta, eu sei muito bem disso. Por isso que a gente só indica as empresas que a gente tem garantia de um retorno E sempre de qualidade. E, assim, é até engraçado a gente estar conversando nesse momento e surgir esse assunto, porque eu estou exatamente no meio do processo de uma indicação que eu fiz de uma cliente para vocês, né? E foi uma das clientes mais, eu diria, criteriosas que eu atendi no mercado imobiliário nos últimos meses. E eu também considero isso muito positivo, porque minimiza todos os erros ali do percurso e tal, e a gente consegue fazer uma venda bem excelente, né? Aí tem uma vantagem que eu quero até falar agora para esses profissionais que a gente está citando aqui, arquitetos, design, engenheiros e corretores de imóveis, porque existe um mundo de possibilidades através da sua indicação, né? E o Eleve-se, ele é justamente isso. Nós fazemos a conexão de profissionais com lojistas, empresas, empresários,
que entregam bons produtos, que entregam bons serviços, e o nosso cliente que nós indicamos tem o privilégio de ser muito bem atendido. E nós, como profissionais, temos o privilégio de sermos premiados através do Núcleo Eleve-se, né, com uma indicação. E é tão fácil, que, assim, de verdade, eu passei um contato para eles, eles fazem exatamente tudo dentro do processo, me comunicam, me explicam, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, se precisar de alguma coisa a gente faz um ajuste ali, mas é muito tranquilo, né? Então eu quero até ressaltar isso. Se você vê uma empresa dentro do Eleve-se, dentro do nosso Instagram, você pode indicar sem medo de ser feliz, porque esse seu cliente vai ser muito bem atendido e você com certeza vai ser premiado com coisas espetaculares. E não é um sorteio, né? É uma premiação real. Você pontua e você vai ser premiado de acordo com que a sua pontuação for sendo numeradinha lá. Perfeito. Agora, Grazi, essa régua você eleva ela, né? A cada momento que você vai falando, a gente observa Sim. que é você que vai criando assim estágios em que você vai crescendo e aumentando o nível da tua operação. Sim. Agora, do lado de cá da mesa, tu tem observado que os clientes também eles vêm aumentando assim o nível de exigência deles da compra, do atendimento. Como que tem sido isso a tua experiência na New? Com certeza. Com certeza. E não quer dizer que seja só o cliente do alto padrão, tá? Uhum. A gente se orgulha, eu me orgulho muito de dizer que nós temos clientes do MRV, né? Clientes médio padrão, clientes que a gente já vendeu para mais, não foi um nem dois, já foram vários. Então a gente tem produto para esses clientes e eles querem algo bom. Também é o sonho deles, né? Então, hoje os clientes eles têm muita informação disponível. E quanto mais informação, mais questionamentos, mais objeções. E se a gente não está preparado para tirar todas as dúvidas, para deixar o cliente seguro, ele não fecha, não. Ele quer se sentir seguro, ele quer, né, ter muita transparência. Então, hoje, às vezes, os clientes pedem coisas nos projetos para os seus arquitetos ou até para a gente lá, quando é o caso de chegar sem, que às vezes a gente pensa, nossa, mas como que a pessoa pensou nisso? Que legal. E isso a gente acaba depois trazendo de sugestões para outros clientes, né? Esses dias chegou lá uma cliente que ela falou assim, eu quero no meu closet um espaço exclusivo para roupas em uso. E eu falei assim, como assim roupas em uso? Isso não é uma tulha para lavanderia? Aí ela falou, não, roupas em uso. Tipo assim, eu botei esse blazer agora de manhã, cheguei em casa para almoçar, tirei e eu não quero botar à tarde, mas eu vou usar amanhã de novo, não vou lavar. Não quero botar no meu roupeiro, né? Porque já tem cheiro de perfume. E também não vai pra cesta de roupa suja. Onde que eu vou jogar? Vou botar numa cadeira? Nossa, muito inteligente. Se a minha esposa, se ela por acaso assistir esse episódio, ela com certeza, na hora de chegar nesse ponto, ela vai falar, nossa, que bom que você falou isso na frente do Danilo, porque eu tenho esse espaço também no meu closet. Fica no sofá, fica... Às vezes na cadeira ali da mesa, que não tá nem suja pra ir pra roupa suja e nem limpa pra ir pro guarda-roupa, sabe? Mais ou menos esse meio tempo. E é bem normal. A gente só muda de endereço. Todo mundo tem umas manias muito parecidas. E a gente gosta muito de ouvir isso no briefing com o cliente, sabe? Entender como que é a vida deles, como que eles fazem da casa um lar, o que de fato existe de necessidade, pra não vender só o que é bonito, mas vender o que vai ser funcional, né? E é legal que acaba que até o cliente às vezes trazem soluções que você vai aplicar, você vai indicar para outros clientes também, Sim, né? Que é esse caso. E o óbvio precisa de ser dito, né? O Danilo falou de todos os benefícios do Núcleo Eleve-se, das pontuações, das premiações, e a New, Móveis Planejados, também está com a gente, está com a Eleve-se credenciada. E eu queria saber, Grazi, o que você acha desse movimento entre lojistas, profissionais, dessa conexão que a gente está criando a partir do Núcleo Eleve-se? Uma coisa que eu não te falei na primeira pergunta é que eu sou uma pessoa muito competitiva. E eu nem gosto muito de falar porque eu não acho isso legal. Você não falou, mas eu mencionei. Viu, né? Eu mencionei antes do podcast entrar no ar. Então, eu sou uma pessoa bem competitiva. Ai, gente, desculpa, mas não era pra ser, mas às vezes eu me pego sendo, sabe? E eu acho que quando você pontua alguém, quando você pontua um profissional, pro profissional não é questão de ganho financeiro, ganho de uma premiação. Isso é legal. Quem não gosta de ser reconhecido, né? Eu gosto. E então, quando você tem a oportunidade de pontuar, você está mostrando para ele, olha que legal, o tanto que seu trabalho é valorizado, quanto ele tem valor para mim.
né? E que no nosso caso, lá da NIL, ele tem muito valor, né? Como a gente já citou. Então, eu acho que é uma experiência, uma oportunidade maravilhosa. Eu sempre gostei muito desse tipo de grupo, né? De núcleo, eu sempre achei muito interessante. E quando vocês surgiram com um convite para nós, eu achei ainda mais interessante e foi onde a gente de fato quis fazer um esforço para entrar, para estar participando, quando tinha os corretores junto dos arquitetos e designers e engenheiros. Porque a gente não pode desvalorizar um outro especificador porque ele não tem o diploma de arquiteto. Porque, como eu te falei, hoje na nossa operação, é meio a meio. Os negócios fechados vindos de corretor e vindos de arquiteto. Então, foi, assim, muito legal essa democratização que o Eleve se trouxe para os especificadores, para os indicadores. Então, eu estou convidando todos os meus contatos, arquitetos e corretores. Eu falei, você já se cadastrou? Pois você se cadastra, porque eu quero que você ganhe prêmio e que seja prêmio todo mundo na festa de premiação. Excelente. Perfeito, legal essa visão que você traz, essa parceria, isso é muito, muito relevante. Agora, quando a gente pensa, né, nessa questão de pontuar, de premiar, eu acho que isso aí é o ponto final, basicamente, né? Porque o cliente foi indicado, ele foi lá, foi atendido. Agora, a segurança que se tem com a indicação, eu acho que isso que é fenomenal. E assim, só completando um pouquinho isso que você está falando, eu gosto sempre de falar, quando a gente recebe um arquiteto, um corretor para tomar um café com a gente e explicar para eles um pouco mais do nosso trabalho, do nosso portfólio, o que a gente oferece, eu gosto sempre de falar que é uma via de mão dupla. A gente não recebe só o profissional para pedir, me dá indicação, me dá o teu cliente, traz o teu cliente. Não. A gente chama para mostrar o que a gente pode oferecer para você enquanto profissional e para o teu cliente. Existe um suporte para o profissional também. Era exatamente isso que eu ia fazer o comentário da questão do atendimento. Porque, tipo assim, o teu trabalho, a tua loja, o teu projeto, aquilo que vocês apresentam, acrescenta demais no nosso trabalho. Eu falo agora não como o Danilo do Eleves, mas o Danilo corretor, né? E eu costumo dizer que eu sou um corretor de alto padrão, mas não de produto de alto padrão, porque isso para mim não funciona. O meu atendimento é um atendimento de alto padrão. Eu gosto de estipular dessa forma, porque eu atendo o cliente que compra um imóvel de 200 mil, de 250, isso, assim como o cliente de 1, 2, 3, 4, 5 milhões, né? Só que o trabalho de vocês também acrescenta demais para nós, porque o meu cliente também na ponta, ele está vindo com muita informação. Sim. O tal da internet, o chat GPT, o que está fazendo de gente inteligente nesses últimos tempos, porque eles vêm realmente com muita informação. E se eu, quanto profissional, estou aqui na ponta atendendo o cliente, se eu não souber pelo menos o básico do teu trabalho também, para mim vai ser super negativo, ruim. E a gente ainda tem uma parceria que eu considero super legal, né, que a gente vai comentar aqui, porque eu acho que é positivo, a oportunidade que vocês dão, às vezes, do arquiteto de vocês, de alguém que está lá, atender o cliente junto com a gente. Já aconteceu de ser dessa forma. Sim. Porque daqui a pouco o apartamento que eu estou vendendo, que está lá vazio, vai ter que chegar na mão de vocês. E o cliente ainda chega pensando assim, é a coisa que a gente mais escuta. Nossa, mas isso é tão pequeno. Caber? Será que cabe? Principalmente nessa era dos compactos de luxo, né? Sim. Que a gente está vivendo hoje, principalmente na Orla da Graciosa. Será que vai caber? O arquiteto consegue dar para ele essa visão ampla e muitas vezes negócios são fechados porque dá certo dessa forma. Danilo, e eu vou até acrescentar, porque o arquiteto da loja, o profissional técnico de cada loja, pode ser do móvel planejado, pode ser da loja de tinta, da loja de mobiliário, de interiores, né? Ele é muito útil não só para o corretor, ele é muito útil para o arquiteto também. Eu sempre procuro meus parceiros, aqueles que têm esse suporte técnico por trás, porque existe uma vasta, um universo de opções, de acabamentos, de mobiliários, de marcas. Então, acaba que o arquiteto que está lá no escritório, ele não consegue abraçar tudo isso aí, ele não consegue estar atualizado o tempo inteiro. Então, ele chega lá na NIL Planejados com um projeto e a NIL vem com soluções. Olha, acabou de lançar esse puxador aqui que ficaria incrível. Eu não tô sabendo desse puxador ainda. Então, a equipe técnica de cada loja, ela é importante não só para o corretor, mas para o engenheiro, para o arquiteto. Com certeza. Inclusive, foi bom você ter falado isso, porque quando a gente recebe... Vocês dois falaram coisas bem interessantes, né? Que de fato acontece.
quando a gente recebe um arquiteto lá, a gente gosta de dizer assim para ele, lógico que o projeto é seu, mas se você precisar de alguma ajuda com a parte técnica, você pode contar com a gente. Porque muitas vezes o que está bonito no papel nem sempre vai ser o que vai funcionar numa ergonomia, não digo nem ergonomia, mas uma ferragem mais específica, mais adequada para aquele espaço, para aquele cliente, para aquele padrão de investimento que o cliente quer, né, depositar ali nesse projeto. Então a gente gosta muito de servir também o profissional nisso, né? Já passar para ele essa clareza, né, do que funciona nesse ambiente, do que não funciona tanto, pela experiência que a gente tem já de clientes que nos dão feedback, né? Na prática, como que aquele imóvel de fato funciona melhor. E isso passa muita segurança profissional na hora de escolher a empresa parceira. Lá no escritório é sempre dessa forma que a gente escolhe. Passa o projeto, olha, pode olhar tudo aí e dar o feedback pra gente, que vamos alinhar para ficar muito bom para o projeto, porque existe o conceito de um projeto quando ele sai do escritório, e para a funcionalidade, para o cliente também. Sabe que aconteceu semana passada um caso assim, bem interessante. Nós terminamos de montar uma clínica, né, maravilhosa, que a gente vai postar no nosso Instagram nos próximos dias, vai estar lá. A clínica é uma clínica odontológica, e o marido dessa dentista, ele é um arquiteto que trouxe o projeto para nós, e desde o início eu falei para ele, olha, eu não te prometo perfeição, porque isso não existe. Eu acho que eu já sei quem é. A gente trabalha com uma indústria onde tem móveis de alto padrão, né, um padrão de acabamento excelente, mas a gente tem a parte humana do processo, né? Então, chega na hora da montagem, alguma coisa pode acontecer fora do esperado. E nesse caso aconteceu. O montador lá, ele, na hora de colocar uma das prateleiras, ele colou errado, como se fosse do outro lado. E aí era uma prateleira curva, super bonita, né? Que é um dos produtos que demora um pouco mais na indústria, toda essa parte de orgânicos, né? E aí o que eu fiz? Eu chamei esse arquiteto lá, que ele era o especificador / o cliente, bem dizer, né? À noite, porque era o horário que ele podia, acompanhei ele lá e mostrei, olha, infelizmente aconteceu isso aqui. Mas a gente tem 3 soluções, a B e a C. Eu acho que as 3 são muito boas. Uma vai demorar mais, a outra é imediata e a outra talvez te dê mais segurança. Mas eu quero que você escolha, que você decida. Não o que é melhor para mim enquanto NIL, mas o que é melhor para você enquanto cliente, enquanto especificador. Perfeito. E aí ele escolheu. Ele escolheu a opção B aqui, né? E tranquilo. Aí se não ficar tão bem, a gente deu a oportunidade para ele reverter. Aí no outro dia ele me mandou um áudio, falou assim, Grazi, eu achei tão legal o que você fez, que foi me passar a bola, pra gente decidir junto e pra palavra final ser minha. Porque eu já tô muito acostumado, enquanto arquiteto, disse ele, a ver coisas às vezes saindo fora do esperado. Mas geralmente as empresas elas vão lá e resolvem de uma forma, às vezes até camuflada, ou como melhor lhe convém, e não necessariamente como melhor convém para o cliente. Então o fato de você me deixar escolher, eu achei muito legal. Então aquilo eu pensei, nossa, podia ser uma dor de cabeça, ainda virou numa experiência positiva, né? Então acho que tudo é a forma que a gente conduz as coisas e a forma de trabalhar mesmo a nossa linguagem, a nossa comunicação. Bacana, perfeito. Aproveitando que a gente está falando muito sobre essa questão do profissional que indica a NIL em projetos e tal, praticamente falando, né, os profissionais que estão aqui assistindo a gente, arquitetos, design, engenheiros, corretores de imóveis, na prática, como que funciona o suporte que você dá para esse cliente indicado? Quando ele chega na NIL, através dessa indicação, qual que é o processo que vocês têm com essa indicação que eles fazem? A regra é atender de imediato, né? Fazer aquele contato de imediato, mesmo que a gente tenha uma demanda na frente, a gente faz aquele primeiro contato, né, com esse cliente, para ele se sentir prestigiado e para a referência que a gente recebeu também, né? Não ficar aguardando o nosso tempo, né? Então, a gente busca ser muito assertivo com ele, marcar um briefing, né, que é aquele momento que a gente vai entender a dor dele, né? Que todo mundo chega para nós com uma dor semelhante, porém com suas diferenças. Então, a gente busca dar esse carinho de atenção, né? Muitas vezes o cliente não tem tempo de vir até a loja, ou como alguns clientes que a gente recebeu do Canadá, de Portugal, da França, né? De corretores que passaram esses contatos de investidores, né? A gente faz videochamada, mostra para dar segurança a loja, o showroom. Então, assim, todo cliente que chega para nós, é muito importante para mim, enquanto loja, que ele tenha a experiência do nosso showroom.
né? Porque a experiência do showroom faz toda a diferença. Ele vai ver o diferencial de acabamento, ele vai entender o que ele está comprando ou orçando, no caso, né? Então, ter essa experiência do showroom é essencial. E, ao mesmo tempo, entender o que ele precisa, né? Seja ele um cliente que venha já com o projeto pronto do arquiteto ou um cliente de corretor, a gente sempre faz esse briefing. Para, caso seja alguma coisa, eles nos digam algo que não está no projeto, a gente poder acionar o parceiro e te dizer, Távila, teu cliente me falou que ele quer tal coisa, mas eu não achei aqui no projeto. O que você acha? Você acha que ele não entendeu direito? Já está aí no projeto? Me ajuda. Que aí você vai me conduzir, entendeu? Você vai me dizer como que a gente vai solucionar essa dor juntos. E já para o corretor, a gente oferece também, né, aquilo que eu falei há pouco, essa via de mão dupla, oferecer mecanismos para ele poder trabalhar uma linguagem, né, mais de produtos alto padrão, né, Danilo? Então, por exemplo, hoje quando a gente fala de um corretor, de um cliente investidor, um cliente que vai mobiliar com a gente um apartamento para alugar é diferente de um cliente que vai mobiliar um apartamento para moradia. Sim. Né? Então é completamente diferente. Eu acredito que vocês, como profissionais também da arquitetura, conduzem de uma forma diferente, né? O investimento é diferente, algo menos personalizado, algo mais assim que agrade o geral, né, em termos de acabamento. Então a gente busca ter essa linguagem de investidor, mostrando para os corretores quando a gente recebe eles lá. Vantagens, né, de você falar, olha, um Airbnb, um exemplo, né, Sim. Airbnb, que é um produto lá que a gente foca muito. Soluções completas para o Airbnb. Hoje, o investidor, se ele botar um apartamento, um flat de luxo da Orla, que nem o Danilo citou, no Airbnb, ele pode rentabilizar mais de 1%, às vezes chegar até 1,3%, 1,5%, dependendo, né, da situação. Já um aluguel mensal vai ficar entre 0,4%, 0,5%, pelo que eu acompanho, né? Então, é uma rentabilidade totalmente diferente. Quando a gente mostra dados, né, do nosso acervo para o corretor e a gente, né, passa essa ferramenta para ele, que ele investindo tanto lá numa mobília bonita, numa decoração, em algo pensado para aquele tipo de uso, algo assertivo, a gente está dando para esse parceiro munição Sim. dele fechar um negócio, né? Dele ter essa linguagem com o investidor. Vamos aproveitar que a gente está falando da diversidade de clientes que vocês têm hoje, né? Que é cliente nacional, internacional, quem vai morar na casa, quem vai alugar a casa. Conta pra gente quais as tendências mais pedidas hoje. Questão de funcionalidade, de formas, de texturas. Tem como citar? Tem. Tem coisas que são em alta, né? Você vai saber me falar até melhor. Mas eu quero ouvir de você. Por exemplo, o que chega na loja. Então, eu digo que tem coisas que são atemporais e tem coisas que são moda, né? Que estão em alta. O ripado já faz um tempo que ele tá em alta, mas não tá tanto agora, né? Já tem inclusive, diminuído. Eu tô percebendo que tá ficando bastante em desuso. Alguns escritórios deixaram de usar, inclusive o escritório meu também, a gente não tá usando mais. Questão de... Porque dá pra ver a dificuldade para manutenção mesmo, né? No geral, Sim, além de ser um móvel muito caro, né? Então, isso é uma coisa que os clientes já falam, não, eu já tive experiência com ripado, junta muita poeira, um exemplo, né? Exatamente. Aí agora os muxarabis, né, que estão muito em alta, né? Mas estão em alta para clientes no Brasil. Clientes do exterior, eles não é novidade mais para eles e não é algo que eles acham mais como tendência, né? Pelo menos esses que a gente está atendendo. E aqui tá chegando, né? Então aqui, né, tá em alta. Assim como teve o 3D, né, que teve muito em alta, o ripado, como a gente falou. Então, hoje o cliente do exterior, ele é aquele cliente mais clean, por exemplo. Né? Não sei se é talvez por ser investidor e querer agradar um maior número de pessoas, mas ele quer aquela coisa mais que remeta ao natural. Pedras, amadeirado, sabe? Algo mais difícil de sair de moda, que é tudo que remete ao natural, né? E já o cliente o brasileiro, né? O cliente que tá aqui e que é para morar, ele já se arrisca mais em botar algo que, independente de ser em alta ou não, se ele gosta, se é da personalidade dele, ele quer. Né? Uma cozinha escura, né? Metais junto dos planejados. Então, se é o estilo dele, ele defende. Então, a gente
vê que tem clientes que sabem muito bem o que querem. Como profissional, eu tenho aprendido cada vez mais sobre questão de tendência, assim, me posicionado mais, né? Não aprendido, mas me posicionado no sentido de que a tendência, às vezes, ela não... Eu acho ela um pouco irrelevante, eu não sei nem se eu vou falar besteira aqui agora, mas eu acredito muito que uma casa, ela é muito particular. Então, se o cliente ele gosta do ripado daqui 10 anos e ninguém mais usa ripado, tá tudo bem, porque é a casa dele e ele quer. Sim. Né? Por isso que é interessante ver a diferença, né? Quando é uma casa para moradia, a pessoa investir realmente no que faz sentido para ela, né? Porque eu até estava falando com um cliente esses dias que ele falou, nossa, eu investi tanto na fachada que agora eu tô sem grana para fazer os planejados como eu queria. Aí eu falei assim, pois é, né? E a fachada quem vai contemplar é o seu vizinho. Você não vai botar uma cadeira de praia lá na frente e ficar olhando a fachada, né? Dificilmente. Mas você vai sentar na sua casa, na sua sala de jantar, na sua sala de estar, para contemplar o seu ambiente, né? Para se sentir bem ali. Então, isso muitas vezes a gente não pensa quando a gente está construindo. A gente pensa na casa e depois como se fosse os interiores algo fácil de resolver, algo simples, qualquer coisa serve. Não é, né? E é o mais importante. É o mais importante, o que vai dar personalidade. Você me fez pensar aqui como que tem sido assim. Eu vou usar o termo doente, né? A necessidade que as pessoas têm de querer mostrar para o outro aquilo que de fato elas têm ou vivem, né? Pô, investir mais numa fachada e ficar sem o dinheiro para o interior, essa mexeu comigo, viu? Eu ainda não tinha pensado nisso. Mas eu acho que não é, não me entenda mal, eu acho que a pessoa não quis mostrar pro vizinho, eu tenho isso e não tem para mobiliar, não é isso. É que eu acho que a gente, às vezes quando a gente entra numa obra, muitas coisas acontecem. Primeiro, né? Que é surpresa demais. Sim, né? surpresa. Ninguém consegue prever tudo. E as pessoas mudam de opinião muito rápido. Então ela quis um projeto, imagino que a Távila já presenciou muito isso, mudou o projeto no meio do caminho, encareceu. A gente nem pode chamar de mudar de opinião. É porque o cliente, quando ele chega no escritório, ele já pensou, já tem o sonho dele e ele já chega com tudo bem definido. Só que quando ele começa a adentrar, né, no universo de planejar a própria casa, ele começa a ir nas lojas, ele começa a ver as opções. E aí ele chega... Todo dia ele quer uma coisa diferente, porque ele vê uma coisa diferente e aí ele começa a ficar em dúvida do que ele realmente quer. Aí vai numa loja de planejado, pega uma Grazi da vida, influenciadora total. Então. Quando é assim é até bom, né? Porque aí ela já mostra pra ele o que ele realmente precisa, né? Eu tenho até que segurar a língua, né? Não posso me meter demais. Mas assim, eu acho que é... Às vezes é a inocência de não ter noção de quanto que vai custar você mobiliar uma casa, né? Hoje a gente fala que a pessoa, para ela mobiliar com planejados, com soltos, com eletros, é em torno de uns 30% do valor do imóvel, para ter algo que seja coerente com o imóvel dela. Então, desde um imóvel mais barato até um imóvel mais caro, 30% é 30% em qualquer um, né? Isso para uma moradia. Quando a gente fala de uma rentabilidade, de um apartamento para locação, essa porcentagem já diminui, né? Porque a gente já falou agora sobre isso, sobre, né, personalização e tal. Mas eu acho que o que acontece? Quando a pessoa te procura para comprar uma casa, por exemplo, agora eu vou te devolver a pergunta. Se ele te fala, Danilo, eu tenho R$1 milhão, eu quero comprar uma casa para minha família. Nossa primeira casa própria, a gente vai sair do apartamento, eu tenho R$1 milhão. Você vai mostrar para ele uma casa de R$1 milhão ou você vai mostrar para ele uma casa de 800? Tu quer saber na prática mesmo? Porque... Ao meu ver, né? Existem duas formas de eu atender esse cliente de R$1 milhão. Primeiro é entender se de fato é R$1 milhão mesmo, porque geralmente quem fala que tem R$1 milhão tem sempre R$1.300.000, R$1.400.000. É basicamente isso o cliente que a gente acaba encontrando. Um segundo ponto é que quem está vendendo o imóvel pronto, geralmente ele está falando, eu quero R$1.200.000, mas na verdade aquele imóvel vale R$1 milhão. Então eu vou tentar buscar a informação dele, se de fato é R$1 milhão que ele tem, e buscar um imóvel que seja um pouco mais do que aquilo, mas que caiba dentro do orçamento dele. E, se possível, com o menor gasto possível dele ter depois, com planejados e por aí vai. Porque a gente tem conversado muito isso com os corretores que vão lá e com os próprios arquitetos também que estão projetando a casa, a obra do cliente, né? Sobre a porcentagem que ele tem que deixar reservado para mobiliar, né?
Porque ninguém quer mudar para uma casa vazia, né? Ninguém quer mudar para um imóvel sem uma cozinha, sem um roupeiro, um closet. Pois né? é, os construtores já entenderam isso. Se tu for parar para observar, dificilmente tu vai encontrar uma casa nova à venda que esteja 100% vazia. Porque é até difícil vender essa casa, né? Porque muita gente fala assim, não vou colocar porque gosto é tão diferente e tal. Mas, cara, se tu for na tendência do que está realmente sendo buscado naquela época, naquela ocasião, tiver bom gosto, um bom arquiteto por trás para poder fazer um projeto legal, vale a pena ter. Faz total diferença do cliente chegar e achar algo pronto ali. E outra, né? Ele não vai precisar gastar tempo, não é só dinheiro, né? É tempo para poder mobiliar, para poder fazer um monte de coisa. Então, se eu pudesse antecipar isso, o consultor está pensando muito nisso. Então, eu acredito que vocês estão sendo procurados também por esses construtores. Sim, inclusive a gente está com um cliente hoje, atualmente, que ele deve estar fechando entre hoje e segunda-feira, né? Tá nos últimos detalhes, que é uma casa lá na Alphaville que tá para vender já faz um tempo. Ele falou, nossa, a casa tá totalmente vazia, já teve mais de 100 visitas na casa e não vendeu. E é uma casa boa, você entra e você vê que é uma casa com acabamento top, né, que teve um carinho naquela construção. E aí ele queria mobiliar 100% com os planejados. Aí eu falei assim, olha eu jogando contra mim mesma, né? Eu falei assim, será que isso faz sentido mobiliar tudo? Vamos fazer uma cozinha top, uma cozinha que chame atenção, né? Vamos fazer um closet para a pessoa entrar com a roupa do corpo, mas ter onde pendurar o seu casaco, ter onde, né, usar uma cozinha. E depois ela tem aquele tempo para personalizar, dar o toque dela. E ao mesmo tempo a gente tá fechando com ele exatamente isso, né? Acabou que ele fechou mais o living, a sala, a cozinha e o quarto, deixou os outros 3 quartos, né? E a gente vai proporcionar para ele também o homestage, né, com os soltos, para essa casa que tá para vender, ela ficar como se fosse um showroom, né? Um showroom não, um decorado, né? Porque por que as incorporadoras, né, vendem tanto? Porque elas têm os decorados, né? Então, tem um lançamento, a pessoa entra lá e se apaixona, né? E até falando sobre essa questão do projeto que vende mais, eu tava essa semana, eu até postei no meu Instagram, não lembro qual dia exatamente, mas eu fui tomar um café e encontrei a dona de uma construtora aqui da cidade que está projetando o próximo vertical que ela vai lançar, né, na pista do antigo aeroporto. E eu falei justamente isso para ela. Eu falei, eu acho que já está no momento de pensar num decorado muito bem organizado, para poder vender ele inicialmente já e com uma empresa que vai entregar isso também ao consumidor final. Ela conhece também o Diego, né? Passei o contato ali, já está fazendo essa ponte, mas faz uma diferença gigante. Você vender com um decorado, e olha que eu me considero um bom corretor, tá? Mas vender com um decorado é infinitamente mais fácil do que você ter que fazer o cliente imaginar tudo que ele vai ter que ver, bicho, é muito complicado. Né? Então, quando você tem assim o pronto, realmente é diferente. A maioria dos nossos clientes eles são muito visuais, né? Então, hoje, você fazer um render legal, você, né, mostrar para ele se imaginar usando. O cliente, ele é muito leigo nesse universo, né, da arquitetura e do design. Então, ele não consegue visualizar. Às vezes, tu consegue visualizar um armário, um nicho, um sofá, uma cama, mas ele não consegue visualizar. Então, é interessante criar esse layout para ele entender o espaço, né, que ele está comprando. E já que a gente está falando em imóveis planejados, imóveis na planta, né? Eu queria aproveitar que eu tô aqui de fazer um merchan, né? Fique à vontade. A gente tem um produto que está sendo muito legal, tanto para parceria com os corretores, como com os arquitetos, que é o produto de venda futura. Né? Então, hoje, quando o cliente ele comprar, por exemplo, o imóvel com o Danilo ou com o seu corretor, ele pode já fazer o projeto com a Távila ou com o seu outro arquiteto, né? Para já fazer esse projeto hoje, comprar hoje com a NIL. A gente faz uma carta de crédito na indústria, onde ele paga mantendo o preço atual, sem aquele reajuste, que é natural ter, né? Nesse 1, 2, 3 anos que a incorporadora demora para entregar, né? E ele tem um parcelamento sem juros, né? Com um desconto à vista ainda, porque ele está antecipando algo, né? E então, é um planejamento. No momento que você se planeja, você consegue, muitas vezes, ter coisas de valor agregado maior, porque você teve um planejamento de tempo para isso, né? Perfeito. Incrível. Excelente. Esse produto serve para quem está comprando apartamento, serve também para quem vai construir, para quem está reformando, né? Sim, porque já tem a previsão, né? Perfeito. Olha só, você estava ansiosa, querendo saber, nossa, como vai ser, e acabou nosso tempo praticamente. E eu nem fiz a minha piada do dia. Gente, piada do dia. Não,
Eu fiquei esperando. Então, é que eu incorporei, né? A empresária. A empresária, né? Mas a gente vai. Espero que a gente faça esse bate-volta depois com champanhe. Com champanhe, a próxima né? vai ter champanhe. Prometo. Juro de mindinho. Muitas expectativas. A cara do Danilo, me comprometo. É porque o Danilo é zero álcool, né? Aí, é? O Danilo é zero álcool. Não, Danilo é zero álcool, zero açúcar. Mas nós vamos organizar isso com certeza. Se é o seu desejo, desejo da Tava, tem que fazer acontecer. E eu aceito uma água com gás nesse dia. Ótimo. Grazi, terminamos, né? Acabou o nosso tempo. Eu gostaria muito de agradecer a tua disponibilidade para estar aqui com a gente, porque a gente sabe como a tua vida é corrida, como a Nil tá sempre cheia ali de clientes, de agendamentos, né? E eu queria muito te agradecer por estar aqui e por ter acreditado no Eleve-se desde o início, né? Porque a Nil Planejados foi uma das primeiras que credenciou no núcleo. Né? Foi. Segunda ou a terceira? Foi a segunda. Então, a gente, a partir daí, já começou a fazer um trabalho legal, a gente já está desenvolvendo esse trabalho juntos e, como eu já disse lá no início, a gente tem muito para somar um com o outro. Perfeito. E você, profissional, mais uma vez, arquiteto, design, engenheiro, corretor, que ainda não se cadastrou dentro do Núcleo Eleve, faça isso agora, nesse exato momento. O nosso link está no perfil do Instagram, na bio, núcleoeleve-se.tocantins. Então você entra lá, faz seu cadastro, é muito fácil. E as lojas que são credenciadas no Eleve-se já estão lá dentro de um destaque no nosso perfil. Indiquem sem moderação, sem medo de errar, e vocês com certeza serão mega premiados dentro do nosso núcleo. Só um parênteses, todas têm o padrão Nil Planejados, tá? É exatamente isso aqui, a entrega. Perfeito, exato. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, de estar falando pro público de vocês, né, para os parceiros, reforçar esse convite para os meus parceiros da Nil lá, para se cadastrar no grupo, no núcleo, né, para estar caminhando junto com a gente aí, né. Sozinho, às vezes, a gente chega mais rápido, mas acompanhado a gente chega mais longe, né, já é um ditado bem conhecido e cada vez eu acredito mais nisso. Perfeito, excelente. Então sigam o Eleve-se, sigam a Grazi e a Nil e até o nosso próximo episódio.